Bem-vindo ao Experiência Projetiva. Hoje eu decidi vir gravar aqui um videozinho. Tava lá em casa estudando um pouco de física, né? Aí eu vim passear com os cachorros e já me veio uma coisa na cabeça. Que eu acho que eu tinha esquecido de falar no último vídeo um pouco mais sobre os pretos velhos, né? E bem, tá quente pra caramba. Olha esse sol aqui. Olha lá. Parecendo o sertão. Gente, tá quente pra caramba aqui, tem muito vento. Então vamos ao vídeo. Espero que o áudio fique bom. Faz tempo que eu não ando caminhando aqui. Eu não fico caminhando aqui e gravando vídeo. Então bem, um preto velho, o que que são, né? Quando as pessoas falam de orixás, né? Isso depende de muita coisa. Eu vou falar pra vocês o que eu vi durante as projeções astrais. E às vezes as pessoas que estão trabalhando aqui não têm uma visão assim. Como no canal nós falamos de projeção astral, como é algo que eu tento ensinar as pessoas e educar, ter uma mente aberta a isso, vou falar um pouco dessa visão. E se você aí também segue essa linha do Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, caso alguma coisa minha seja ofensivo, também a gente mantém a mente aberta. Comenta aí alguma coisa. Nós vamos falando, não estou aqui para poder dizer que seja ou que não seja algo. Só estou dizendo para mostrar a vocês algo que acontece nos bastidores da existência, nos planos astrais, que às vezes você sendo médium, preso somente ao corpo, em processos mediúnicos, podem sofrer alguns processos de engano, porque existem formas de manipulação de espíritos inteligentes. E sim, cara, tem espíritos inteligentes de altíssimo nível, que nós chamamos de magos trevosos, magos negros, dão vários nomes, né? Que muitas das vezes eu já vi tentando me enganar como mentores, como amparadores, e na verdade era golpe. Isso acontece muito, muito. Então vamos lá, esses seres, Exus, pretos velhos, pombagiras, marinheiros, caboclos, boiadeiros, trabalham na linha de amparo, sabe? São todos da linha da questão do amparo, os orixás, né? Então eu me questiono muito, quando algo me fala que... Eu vejo muito onde que eu trabalho, por exemplo, tem um pessoal lá que trabalha com a linha do candomblé, por exemplo. Não estou falando que o candomblé seja ruim, tá? Eu falo das pessoas envolvidas nisso. Das pessoas, não do candomblé ou das entidades ali. Porque em todos os lugares espirituais, espiritualistas, igrejas, a doutrina, ela tem uma perfeição, mas os doutrinados não. Você vai encontrar corrupção, ignorância, fanatismo. É isso que eu estou trabalhando aqui. Eu estou dizendo sobre isso. Essas pessoas sempre me vêm com a mesma frase. Quando eu quero alguma coisa, quero derrubar alguém, eu faço o meu trabalho e deixo por conta dos meus guias. Quando alguém mexe comigo, eu faço um trabalho para derrubar, eu faço um trabalho para atrair, eu faço um trabalho para tudo quanto é coisa. Quando a gente fala de amparo, da linha dos mentores, eles trabalham para o bem e para o amor. São amparadores, não é? São amparadores, como eu sempre falo. Você tem duas faixas nos planos astrais. No plano astral você tem a linha do amparo e a linha da obsessão e do assédio. São duas vertentes que o próprio nome já fala. Uma é positiva e a outra é negativa. Não existe a linha do meio termo. Não existe essa de... Esse é um mentor que ele faz bem e mal. Como assim? Que espécie é essa, né? Você vê, por exemplo, até um erro dentro do catolicismo. Pessoas que vão à Aparecida do Norte, por exemplo. Eu falei com Deus, se Deus me der um carro, uma moto ou alguma coisa que eu quero na minha vida, eu vou
fazer isso, eu vou pagar uma promessa, eu vou de joelho atravessar a ponte lá de Aparecida do Norte. Ou seja, que espécie de Deus essas pessoas estão lidando? Que é isso? É um agiota? É um mafioso? É um Deus de barganha? Então os mentores que trabalham como orixás na linha de amparo são os mentores que trabalham para o bem, para o amor, em sentido de elevação humana, de resgate, responsáveis para erguer a humanidade rumo a um mundo um mundo de regeneração. Eles não trabalham para o mal. Então muito se deve ser questionado sobre que espécie de espíritos são esses que esses médiuns dizem que fazem trabalhos para derrubar os outros, que fazem trabalhos para prejudicar as outras pessoas, amarração de pessoas queridas e tal. Porque se vê de tudo nos planos astrais. Então, como se fala, por exemplo, de Exus e Pombagiras, já gravei uns vídeos falando sobre ele, tem até um relato meu com a Pombagira. Esses caboclos, Exus, Pombagiras, são seres de linhas de frente dentro dos umbrais. Imagine uma dimensão densa, aonde tudo ali é agressivo e medonho, aonde você ou agride ou é agredido, onde a violência e o medo são as duas linguagens que os espíritos ali entendem. E tem uma pessoa que necessita de amparo, e essa pessoa está lá embaixo, nessa dimensão densa onde a luz raramente consegue alcançar. Como que você resgata uma criatura dessa? E esse é o trabalho que os Exus, Pombagiras e os caboclos fazem, né? Vamos só esses três, por exemplo, tem mais, mas esses três em principal. Já que essas pessoas, esses espíritos desencarnados em estado de desequilíbrio profundo, inclusive seres inteligentíssimos que dominam esses territórios, que são esses magos trevosos, os magos negros, eles estão ali voluntariamente para poder dominar e manipular aquele lugar. Como você chega lá sem ser agredido, sem ser atacado, sem que o trabalho sofra alguma perturbação? Esses seres, eles assumem uma forma espantosa, uma forma, eu falo dos mentores ali, né? Esses caboclos, pretos velhos e Exus. Pretos velhos não, Pombagiras e Exus. Eles assumem uma forma bruta, uma forma que cause medo. Tanto você vê um Exu fora do corpo, dá um certo medo sim, da forma com que eles assumem. Se você não está com eles, não conhece, se você viu, você não vai mexer com uma criatura daquela. Nossa, eu vi uma vez um caboclo cuidando da porta de um centro espírita numa dimensão super densa. Os espíritos estavam sendo trabalhados lá. O índio tinha uns 2,5 metros de altura, cara. A manifestação dele no plano astral. Os olhos dele brilhavam naquele escuro. As flechas de fogo, as lanças, né? Os animais de poder que esses caras, eles andam juntos, lobos. Não tem como se brincar com uma criatura dessa. O espírito ali chega perto para tentar atrapalhar o serviço, já toma logo uma energizada, uma flechada de fogo energética no peito e vai embora dali, sofrendo, gritando de dor. Não tem essa. É pouca ideia, vamos dizer assim, né? Como o pessoal fala, poucas ideias. Porque a linguagem, infelizmente, é a linguagem que aqueles espíritos desequilibrados entendem. E o trabalho deve ser feito. Então, um Exu, por exemplo, ele pega e vai... Aí as pessoas questionam, como então que tem sacrifício de animais? Por que que existe bebida alcoólica nos centros, cigarro, palavrões? Que esses seres, quando estão incorporados, né? Através da psicofonia, por que que eles falam tanto palavrões? Por que que eles bebem? Por que que eles fumam? Por que existem sacrifícios de animais? Isso tem a ver com energia densa. Quando você chega em um centro espírita, por exemplo, de Umbanda ou Candomblé, vamos dizer assim, um centro assim, a balinha, esses seres,
necessitam de energia densa para poder densificar a si próprio e alcançar as profundezas dos umbrais. Essa mãozinha já está doendo. Para isso, eles vão aos centros onde estão acontecendo trabalhos e tem várias pessoas doentes, precisando de ajuda, pessoas desequilibradas. Eles vão aos centros e antes de começar os trabalhos, eles já estão pegando energia das pessoas, essa energia densa. Assim eles fazem um benefício duplo. Vai ficar um pouquinho nessa sombra aqui. Tá louco, tá quente pra caramba. Assim eles pegam a energia dessas pessoas, colocam na aura deles mesmo para se densificar, limpando as pessoas, deixando você bonitinho, gostosinho, só com a tua energia limpinha. Ele pega toda coisa que não presta em você. Isso antes de começar os trabalhos. Quando você está ali na salinha de espera dos centros. Durante os processos ali dentro, eles levam você está lá com o seu encostinho. Na hora que você vai tomar os passos, vai se consultar, eles já estão pegando energia dos seus obsessores, dos seus assediadores. Eles estão trabalhando, muitas das vezes ali o estado de desassédio, desobsessão. E toda essa energia vai ser incorporada no Exu, na Pombagira ali, na entidade que vai fazer o resgate. O sacrifício de animais tem muito a ver com a questão do desespero. Infelizmente sim, os animais morrem, é óbvio. Mas aquela energia, ela é usada também para poder acessar. Então alguns trabalhos eles usam isso sim. Pode parecer cruel, mas muitas das vezes é necessário para o trabalho ser feito. Aí eles bebem, eles fumam, falam palavrões, para poder densificar mais ainda a sua própria energia, para poder descer nas profundezas dos umbrais e resgatar um espírito de um suicida, de um drogado, de uma pessoa que está necessitada, só que está inacessível até mesmo para os projetores astrais, mesmo com o apoio dos mentores acima. Eles são a linha de frente dos umbrais. Os Exus são como, vamos dizer assim, a polícia do umbral. É o exército dos umbrais. É os caras que vão lá e trabalham na linha de frente. É o BOP que sobe a favela, essas coisas. Vão resgatar alguém. Não leva com relação à referência que eu tô falando do BOP com violência. Se você não conhece a favela, não é isso que eu tô falando. Estou falando que são seres que conseguem entrar em lugares hostis e fazer um trabalho. Pronto. E eles fazem. E são eficientes no que fazem. Os mentores são de vários níveis. Tem seres que estão a nível mental, tem seres que estão acima disso, tem seres que estão nas diferentes dimensões do plano astral. E são muito sutis às vezes. Na maioria das vezes são muito sutis. Igual a Layara, por exemplo, ele consegue falar comigo, eu consigo escutá-lo, mas raramente, eu acho que umas 3 vezes, 4 vezes, assim, em processo mediúnico, eu consegui ver ele. Isso porque eles trabalharam meus chakras, trabalharam minhas energias para poder eu visualizar, eu sutilizar. Por isso que eles utilizam tanto os projetores astrais em processos de resgate de espíritos densos, porque nós estamos encarnados. Nós estamos na dimensão mais baixa do que a primeira dimensão umbralina, nós estamos encarnados, né? Então é muito próximo a nossa conexão com os espíritos mais densos. Por isso que quando você sai do corpo, ou você está projetado ali comumente, você vai ver coisa feia, espíritos feios, espíritos em processos de desequilíbrio, porque você já sai na primeira dimensão umbralina, né? Sua energia já está dentro. Tem umas máquinas ali, não vou pra lá não, porque senão vai fazer muito barulho. Vamos pra lá? Vamos? Vamos com os cachorros. Esse aqui é o que passa nos filmezinhos que eu ponho no final, direto ele tá lá. Mas bem, e as pessoas elas ficam falando que seres como esse, por exemplo, vou fazer um trabalho pro meu Exu derrubar meu inimigo.
Pensa comigo. Isso que eu tô falando. Que espécie de Exu é esse que você tá trabalhando, cara? Sabe? As pessoas que tendem a fazer algo mal em troca de um processo de barganha estão fazendo acordo com espíritos inteligentes, extrafísicos, que trabalham para uma coisa mais negativa. E eu já vi pessoas barganhando com espíritos durante o processo encarnado, durante a vigília, fazendo oferendas para poder fazer mal. E quem que pega essas oferendas são esses mangos negros. E meu irmãozinho, se você acha que só a oferenda vai satisfazer essa criatura, você está muito enganado. Isso eu vi. Não estou falando por causa de estudo e nem de nada, não. Isso foi processo que eu vi. Pessoas que faziam processo assim de barganha, pediam para fazer mal para alguém, faziam oferenda. Primeiro que você já drenava a energia dessa pessoa ao longo do tempo, essa energia de raiva, de inveja, sei lá o que for que ela estava trabalhando. E logo que essa pessoa dormia, esse ser estava lá presente, esperando e ajudando essa pessoa a se projetar fora do corpo inconscientemente. E eles usavam ela das formas com que você mais imaginar. Em orgias astrais. Meu filho, põe a imaginação em prática com relação a tudo isso que você pode ser feito com uma pessoa inconsciente. Imagine uma pessoa com estado de perversão profunda com uma pessoa vulnerável e inconsciente, onde você tem tempo para fazer o que você bem entende. Tudo isso acontece fora do corpo. Depois a pessoa se pergunta por que a vida dela anda uma porcaria, porque ela acorda tão desanimada e cansada, porque às vezes não dá vontade dela nem de pentear o cabelinho de manhã, por que os relacionamentos delas não funcionam, por que ela é tão exigente com questão das amizades, porque as amizades não dão certo, porque a família sofre, porque às vezes está tanto aquele problema de câncer contínuo, ou então aquelas azias muito fortes que chegam a dar úlceras, não é? Os pretos velhos, como eu estava falando, que eu ia dizer um pouco sobre eles, são outros seres maravilhosamente incríveis. De todos esses, a pombagira que eu conheci, aquela energia eu nunca senti algo assim. Já senti muitas energias de mentor, mas aquela era uma coisa maravilhosa. Ela parecia que se ela espirrasse ia nascer uma criança, velho, de tanta energia de vida que ela tinha. Era uma coisa, não tem como dizer. Soma a energia de todas as mães que existem no planeta. O amor de todas as mães. Intensifica isso com uma energia sexual potencializada, mas não pro sentido da depravação, mas o sentido de domínio, de criatividade, de cura, de potência, sabe? E ela usa isso para fazer trabalho. Às vezes o espírito imagina que você fosse uma pessoa que tivesse uma espiritualidade já avançada, se prostituía durante a sua encarnação, um exemplo. Usasse ali suas drogas por causa da vida que sofrida que levou, mas você é um ser elevado, desequilibrou em um momento. Durante o processo de desencarne, você chega do outro lado e bem, nós precisamos de gente na linha de frente. Os mentores superiores falam, olha, você é um ser elevado, você pode subir sim para as dimensões acima, mas tem um trabalho importante para ser feito e você pode fazer. Se você quiser, você fica e vai fazer resgate. Assim que surgem esses seres. Eu conheci um preto velho que nós demos o nome para ele de Zabelê. Eu falei num vídeo meu que chama Amparo em Centro Espírita, Caboclos, Pretos Velhos. Tem um vídeo aí no meu canal, depois dá uma pesquisada. E esse preto velho, durante a encarnação dele, isso foi o que eu vi. Durante a encarnação dele, na época da escravidão aqui no Brasil, olha como que ele se tornou um preto velho. Ele já era um espírito que
já tinha uma consciência de si mesmo durante o processo de escravidão. Uma espiritualidade dele, um contato com a natureza e ele mesmo. Era um velho curandeiro, né? Entre os escravos. E mesmo no tronco, mesmo com todo o sofrimento que ele sofreu como escravo, ele nunca desejou mal para ninguém. Nunca reclamou. Ele nunca disse um palavrão. Da boca desse ser, encarnado ainda, naquele estado extremo, só saíam coisas positivas e boas. Ele nunca desejou mal. Ele tinha consciência da ignorância até mesmo do próprio algoz dele. Tanto que, depois que ele desencarnou, o sopro, a voz, as palavras desse mentor que ele se tornou, eram capazes de curar. Se ele encarnasse, muito possivelmente, ele seria um médium de cura. Então os mentores os pretos velhos são seres de cura. Eles têm essa qualidade. Tanto que quando eu fui me projetar para esse centro espírita, onde eu fui fazer o trabalho, tirando um espírito ovoide de um adolescente lá, esse mentor, ele me tirou do corpo através de um sopro. Ele soprava como se estivesse com o cachimbo assim, né? Mas era um sopro. Um sopro que sutilizou e arrancou eu de dentro do meu corpo. E ele curava assim, eles trabalham assim, né? Então são seres super gentis. E esse mesmo que eu fui no centro espírita, no centro de Umbanda, que eu falei no vídeo passado, imagina uma energia gentil. Nossa, meu sonho era ser neto de um ser desse. Fofinho demais, cara. Não tinha como não se sentir criança. Acho que era bem essa sensação. Não tem como você se sentir uma criança perto de uma criatura dessa, de um ser desse. De uma bondade extrema, gentil, se colocando plenamente, consciencialmente no seu lugar e entendendo o seu sofrimento, sem julgar, pois ele já sabe que ele passou por tudo isso. Isso é maravilhoso numa criatura dessa. Estou dizendo tudo isso para que vocês tenham consciência e lucidez de que o sentido do amparo é bondoso. Então duvidem, questionem, não saiam acreditando em tudo, inclusive em mim. Vão ter suas experiências, vão ter seus estudos, mas mantenham suas mentes abertas e mantenham-se inteligentes com relação ao trabalho espiritual. Estamos trabalhando pelo bem e pelo amor. Não estamos aqui para prejudicar ninguém. Não, o mentor ele vai deixar você ter as suas experiências, ele vai te direcionar para o caminho do bem, ele vai te proteger, sim, da maldade, de pessoas ruins, vai tentar buscar te defender de todos os espíritos ruins possíveis, mas ele jamais vai fazer mal para alguém só porque você quis, ou porque você matou uma galinha, ou porque você acendeu uma vela na esquina. Os mentores não são seres de barganha. Deus não é um ser de barganha. Quer trabalhar isso? Quer trabalhar a linha, essa outra linha? Pode trabalhar, vai tranquilo. Você sabe o preço que paga. Você é consciente por tudo que faz. Vem, por aqui. Vamos lá. Então, é bom você começar a refletir sobre esse tipo de coisas. Como que as religiões, né, todas elas, enfim, as pessoas têm essa visão distópica e humanizada, né, pessoal da espiritualidade. Eu vejo diferente. Eu percebi isso diferente, não foi porque eu quis acreditar, porque realmente eu experimentei isso tudo. E foi uma ferramenta que a projeção astral me deu.
Então, quando se fala das religiões, ainda mais as religiões africanas, as pessoas têm muito preconceito aqui. E olha que o Brasil é o país que tem uma variedade de religião incrível. E as religiões africanas têm um peso considerável aqui no Brasil. Então, abra sua mente para eles também. Busque entender, busque pesquisar a história dessas religiões, a história do surgimento dela no Brasil, e busque entender também como que funciona o trabalho de amparo aqui no Brasil. Existem essas diferenças, sim. Às vezes, sim, temos espíritos, por exemplo, de outras que seguiam, outras doutrinas aqui no Brasil, como, por exemplo, o Alaiara. Um exemplo do momento, vou dar um exemplo aqui com ele, que está sempre comigo. Ele, se eu não me engano, ele tinha um passado, numas últimas encarnações nossas, com a questão árabe. Depois Índia. E hoje estamos aqui. Mas no Brasil, por causa da nossa questão histórica, dos índios, da escravidão, o amparo aqui é muito feito nessa linha. Dos espíritos que trabalham como orixás, Os orixás. Queira você ou não. Seja você que não acredite nisso ou não, isso não importa. Porque você acreditar em alguma coisa ou não acreditar em outra coisa não vai mudar o fato da coisa existir. Aceite isso. Então, é um recadinho só que eu queria trazer. Esses seres estão aí. Você pode trabalhar com eles pro bem. Questione, duvide. Mantenha sempre a lucidez e a sintonia, muita luz, muita paz e até mais.